Em alto e Ó, claro. se você está me ouvindo bem, os outros também estão bem. Gente, pessoal, esse é o Bruno Dias. Ô Bruno, você pode se apresentar para o pessoal, eles já me conhecem, aí faça a sua apresentação para a gente começar a nossa live. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou Bruno Dias, eu sou publicitário e sou especialista em marketing digital, né? Já tenho aí aproximadamente aí uns 15 anos de caminhada. Então, assim, eu tenho agência, né? A gente trabalha aí com muitos clientes de vários segmentos. E recebi esse convite aí do Thaleson para poder compartilhar com vocês um pouco aí sobre marketing digital, né, o mercado digital, as possibilidades, um pouco também de estratégias e o que vocês podem fazer aí para poder impulsionar os seus negócios, né, visto o momento complicado, né, que a gente está vivendo aí. Isso mesmo, a gente vai tentar trazer esse bate-papo para a nossa área da estética aqui da Body Health, né? Exatamente. Cara, antes da gente, já começando, como é que você está vendo o que as empresas estão fazendo do marketing digital nesse momento do coronavírus, a crise? O pessoal tá preocupado em investir mais, tá retraindo? Ou o que você está achando desse cenário do marketing digital em geral nesses dias de coronavírus? Bom, o que eu tenho percebido, até mesmo com marcas que a gente trabalha, né, na agência, é que hoje você tem que ter uma abordagem diferente do que você fazia até o mês passado, né? Hoje o foco é muito mais em branding do que realmente você trabalhar com vendas diretamente. Então, ou seja, houve uma mudança no posicionamento de mercado que é necessário, né, diante da pandemia, do que está acontecendo, do isolamento social, dentre outros critérios, que principalmente as clínicas de estéticas aí não, né, estão possibilitadas, né, de funcionar, mas o digital ele é um canal excepcional, incrível e que muitas das vezes não é explorado e não é utilizado da forma como deveria, né? Hoje o mercado digital, para você ter ideia, em relação à questão do e-commerce em si, né? Vão ter que refazer a projeção de crescimento, visto que o marketing digital associado ao mercado digital, ele tem aí crescido de forma absurda, né? A expectativa hoje é de movimentar mais de 120 bilhões de reais por meio de transações online. Isso para o segmento da estética também, tem várias coisas que você pode fazer para poder trazer mais negócios para as clínicas, né? Esse dado é aqui do Brasil ou é mundial? Brasil, Brasil. Só aqui no Brasil? Só no Brasil. Então, a gente pode dizer que o marketing digital é um dos únicos mercados que está sobrevivendo a essa pandemia, não é? Exatamente. Então, assim, o digital ele é um canal indispensável para qualquer modelo de negócio, né? Hoje não tem como uma marca estar fora do digital. Nós já temos aí uma penetração hoje de mais de 70% da população brasileira conectada. Então, ou seja, você tem uma possibilidade imensa para poder trabalhar e ainda mais pelo fato de você também ter uma visibilidade maior, você conseguir escalar melhor aí os seus negócios, né? Ah, muito bom. Aí o pessoal já está mandando algumas perguntas. A gente vai Ah, deixar para legal. responder essas perguntas no final. Eu até já peguei duas aqui que o pessoal mandou. Aí, pessoal, vocês podem Legal. mandar a pergunta no final. No final a gente deixa uns 15 minutos aí para a gente responder as perguntas. Cara, você vê que... Você não, né? A gente já percebeu que o marketing digital é uma grande oportunidade agora para a gente trabalhar nesse período, porque quem trabalha com marketing offline, por exemplo, um exemplo aqui, a pessoa panfletava, ela não está podendo panfletar mais, não tem uma circulação na rua. Então, além do fluxo de pessoas online nessa quarentena está muito maior do que o normal, do que era antes, quais outras oportunidades você vê no marketing digital a partir de agora com esse movimento? Ontem eu até tive uma live com o Dibes, a gente estava falando que o mundo vai evoluiu agora, porque antes as pessoas Uhum. faziam as coisas no mundo físico, se dava para fazer no online, fazia. A partir de agora vai ser feito no digital, se não der para fazer no digital, a gente vai fazer físico. Então teve essa mudança, essa evolução, vamos dizer assim,
acelerou, né, esse processo de digitalização das pessoas, né, porque está todo mundo obrigado a fazer tudo online. Quais oportunidades você vê a partir de agora no mercado e, se puder dar algum exemplo, o mercado de estética também aqui para o pessoal? Tá, vamos lá. Igual você disse, hoje o digital ele está em grande evidência, né? Muita evidência. E só para você ter ideia, saiu um relatório dos negócios mais afetados relacionados aí com o motivo do coronavírus, né? Segmentos como a área da beleza, né, mais propriamente dito aí a estética, 25% das pessoas que utilizavam ou tinham algum pacote relacionado à contratação numa clínica de estética cancelaram esse plano, né? Então, ou seja, você perde uma receita muito grande em decorrência dessa mudança do isolamento social. No entanto, né, você tem vários canais, porque hoje a gente tem que pensar o digital, porque iniciando o conceito, né, marketing é um só. Você tem o marketing offline e você tem o marketing digital, né, o marketing direcionado para o ambiente digital. Então, quando a gente por exemplo, dono de um negócio, por exemplo, um esteticista, alguém tem uma clínica aí, você tem que pensar que a estratégia digital, ela abrange, tem um alcance maior, mas você não pode deixar o offline também, né, que são as estratégias, como você disse, ações de comunicação offline. No entanto, você tem aí principalmente os canais sociais, né, que hoje as pessoas estão mais conectadas, né, e com isso você tem uma abrangência, uma oportunidade de se comunicar com mais pessoas. E com isso, o que acontece? Você tem essas possibilidades de transmitir essa comunicação de uma forma muito mais ampla. Eu tenho um dado aqui, que eu até anotei aqui para a gente, que 64% dos consumidores atuais, eles confiam em marcas que compartilham seus valores. Então, ou seja, quando a gente pensa em marketing digital, a gente não pode pensar o marketing digital simplesmente como postagem no Facebook ou no Instagram. Marketing digital é muito maior e muito mais amplo e com muito mais possibilidades para o pequeno empresário, para qualquer segmento, né? E no caso da estética, o Instagram é uma ferramenta indispensável quando a gente pensa, principalmente a questão da saúde, né? Você tem um mercado, o segundo, está entre os 2, 3 mercados com maior potencial de crescimento dentro do Instagram. Então, ou seja, você tem ali no Instagram várias formas de você conseguir expor o seu conteúdo, né? Gerar autoridade, gerar engajamento, mais seguidores e automaticamente, né, você conseguir também fazer mais negócios. Não, legal. Você já deu uma deixa de uma das perguntas que eu ia te fazer, que o que é o marketing digital? Muita gente, as pessoas que não estão não são da área do marketing digital, elas acham que marketing digital é ali, é o Facebook, é o Instagram, você fazer o post ali do dia do médico, dia do profissional de saúde, essas coisas. Junto a essa pergunta, o que é o marketing digital? Além das redes sociais, como que a pessoa pode compartilhar qual que é a melhor forma das pessoas compartilharem os valores dela no marketing digital? Você falou que esse período é um momento delicado para a gente tentar fazer venda. É possível fazer ainda, principalmente através do marketing digital, mas é um momento delicado. Como que a pessoa pode compartilhar? São duas perguntas em uma. O que é o marketing digital, além das redes sociais? E nas redes sociais, como que a pessoa pode compartilhar os valores dela? Quais ações que ela pode fazer para quem está assistindo a gente aí e tem a clínica poder aproveitar esse momento? Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender igual eu falei anteriormente, né, o marketing direcionado para o ambiente digital. Por que o marketing digital ele tem assim, crescido tanto no mundo, né, não só no Brasil, mas ao redor do mundo? Porque, principalmente, o que difere o marketing digital para o marketing offline, né, o marketing tradicional que nós conhecemos, é a forma de você mensurar. O que é mensurar? Né? Você realmente entender o que você faz, o retorno que aquilo ali gera. Existe uma métrica chamada ROI, né, que é o retorno sobre o investimento.
Esse retorno sobre o investimento é o seguinte, eu estou investindo R$ 2, por exemplo, no Instagram. Quanto que está voltando para mim no meu fluxo de caixa, ou seja, em vendas, né? Então, você consegue mensurar todas essas informações, esses dados, e com isso você toma decisões estratégicas baseado, por exemplo, numa ação que você desenvolveu. Ao contrário, quando você vai desenvolver, por exemplo, um flyer, né, um panfleto, ou você vai desenvolver uma campanha de comunicação aí na cidade da clínica, por exemplo, uma campanha regional, né? Você vai utilizar ali o outdoor, você vai utilizar ali o backbus, que é aquela traseira do ônibus ali, você vai desenvolver um panfleto, e tudo isso que você faz no marketing tradicional, ele é importante, né? Ele tem seu valor, mas, no entanto, você não consegue mensurar, a não ser que alguém pegue o telefone e fale assim, olha, eu vi seu anúncio aqui no outdoor e tal, eu queria ver como é que funciona esse procedimento de criofrequência, por exemplo, né? Ao contrário do digital, sim, você consegue saber quantas pessoas foram impactadas, quantas pessoas foram alcançadas, né? Quantas pessoas clicaram e foi para dentro do seu site, né? Quantas pessoas converteram, o que é conversão, né? É uma ação que alguém realiza, por exemplo, para poder, vamos supor, no caso do Instagram, alguém que curtiu, compartilhou, comentou, salvou aquela publicação. Isso são conversões, são interações que as pessoas realizam ali dentro da plataforma. Então, ou seja, a principal diferença é o fato de você conseguir mensurar todos os dados, né, as informações e as ações estratégicas que você está fazendo. A gente costuma dizer, assim, né, no nosso mundo publicitário aí, que existe um marketing de esperança, né? Que é aquele marketing assim, eu vou fazer uma campanha e vou torcer, eu vou rezar ali para aquilo ali vai dar certo. No digital, não. No digital, você consegue o quê? Mapear o seu mercado, né? Desenvolver toda uma estratégia baseada ali em dados e, com isso, você executar e você realmente saber, ou seja, ter uma previsibilidade do retorno que você vai ter, até mesmo porque a gente tem métricas, né, baseadas em cada segmento de mercado. No caso da estética, você tem uma métrica ali da taxa de conversão. O que é a taxa de conversão, né? Eu falei, você investe R$ 2, vai voltar 1, então eu sei que eu tive uma taxa de conversão de 50% ali, aproximadamente, tá? Então essa é a principal diferença do offline, né, do tradicional para o digital. Agora, quando a gente fala em questão de possibilidades, né, que você tem Bruno, hoje para... Deixa eu só complementar uma coisa que eu acho que é importante. Uma outra grande vantagem também é a velocidade que você consegue fazer essa mensuração praticamente ao vivo, em tempo real ali. Se você faz um anúncio no Facebook, você consegue ter, a hora que a pessoa clicou, você já sabe, e consegue direcionar ali o leme da empresa, para qual direção você vai, se você coloca mais dinheiro, se você coloca menos. Então, essa velocidade é muito importante hoje nos tempos que a gente vive, porque você consegue, igual, você faz um panfleto. Quando que você vai saber o retorno que você teve do panfleto? O cara tem que pegar o panfleto, tomar a ação de ir na sua loja ou de te ligar no online, não. O cara está a um clique ali de resolver e você é um outro clique de mudar os seus resultados, para melhor ou para pior. Sim. Sim. Hoje nós somos considerados ciborgues, né? A gente tem o celular como parte do corpo. Você pode esquecer qualquer coisa, mas se você esquecer o seu celular, você não é ninguém, né? Então, ou seja, hoje com essa conexão que nós temos, é muito mais fácil e muito mais assertivo, né? Você conseguir ter retorno por meio das ações digitais. E só mais um ponto, Thales, é você conseguir ter escala, né? Então, você consegue apresentar a sua comunicação para mais pessoas, né? E, ao mesmo tempo, a questão do custo, né? Muito mais barato do que você for utilizar outros mídias, né? Por exemplo, rádio, TV, dentre outras ações de comunicação. Então, o digital, por isso que ele ganha cada vez mais espaço dentro de uma estratégia de comunicação, porque você consegue ter mais retorno, você consegue ter escala, né? Você consegue mostrar para mais pessoas, impactar mais pessoas com investimento infinitamente menor do que com ação offline, né? Exatamente. Agora, lembrando aí, questão... Não, pode falar, eu ia só falar para você dar continuidade na outra pergunta. Tá. Aí a outra pergunta que você me fez é o seguinte, as possibilidades que as clínicas têm para poder utilizar aí em relação ao digital. Bom, o que a gente tem que pensar é que hoje o usuário, né, pensando aí o usuário, é ele que determina, vamos dizer assim, ele está no controle, né?
E com isso a gente tem que Sim. pensar numa estratégia, a gente chama de omnichannel. O que é uma estratégia omnichannel? É uma estratégia onde você vai utilizar os diferentes veículos, diferentes canais de comunicação para impactar um usuário. Então, vamos supor, você vai utilizar aí os meios offline e os meios online, né? E dentro do online, você tem aí, por exemplo, o seu site, né? Muitas pessoas ainda... As pessoas pensam, né, que site não precisa mais, site é desnecessário. Mas enganam quem fala isso, porque o site é o único ambiente 100% controlado ali, que as empresas, né, as clínicas, elas têm controle. O Instagram é uma plataforma terceirizada e pode acabar, assim como acabou o Orkut, o Facebook está aí capengando. Então, ou seja, você investir em plataforma terceirizada é a mesma coisa que você está alugando ali o seu espaço, né? O espaço da sua clínica que não é seu. Amanhã você pode querer mudar e você transferir todos aqueles milhares de seguidores para uma outra plataforma é muito complicado. Então, ou seja, o site ele é importantíssimo dentro de uma estratégia digital. Então, ou seja, você vai canalizar todas as suas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, todas, o WhatsApp, todas para direcionar para dentro do seu site, porque dentro do seu site você consegue expor melhor os seus produtos, os serviços, os procedimentos, né, os equipamentos que você disponibiliza. Então, assim, você consegue expor muito mais. E outra coisa, tá? A gente tem que pensar o seguinte, as redes sociais é apenas um pilar do marketing digital, né? Você tem ali, por exemplo, você tem ali o site, você tem o Google, né? Você tem o Google. O Google hoje tem um dado que diz que 96% dos usuários brasileiros, eles pesquisam primeiro online, tomam sua decisão online, para só depois pegar o telefone ou direcionar, aí no caso, para uma empresa física. Então, ou seja, a importância da gente ter uma estratégia digital. E outra coisa, quando você digita lá no Google, né, que hoje são 3 trilhões de buscas, né, diariamente, quando você está bem posicionado com o seu site, a sua clínica ali, você automaticamente você vai atrair mais pessoas e potenciais clientes. Porque uma diferença muito grande e que muitas das pessoas não percebem isso é o seguinte: uma estratégia dentro do Instagram, dentro do Facebook, é totalmente diferente de uma estratégia no Google. Por quê? No Google, por meio das buscas, as pessoas realmente estão querendo fazer aquele determinado procedimento. Por exemplo, procedimento criofrequência. Então, as pessoas, naquele momento ali, quanto custa uma sessão de criofrequência? Aquela pessoa que está fazendo essa busca... Ela está disposta a comprar, né? Ela quer comprar a sessão, ela está na tomada de decisão. Ao contrário, dentro do Instagram, por exemplo, eu vou despertar o interesse de alguém que está navegando ali, rolando o feed, aparece o meu anúncio, ela nem está pensando naquilo ali naquela hora, ela pode clicar e ir para dentro do meu site. Então, a diferença bem interessante, né, desses dois canais, onde você tem N possibilidades que você pode trazer. Agora, dentro do Instagram ou dentro do Facebook aí, que uma estratégia de conteúdo, porque o conteúdo ele é rei, né? Ele reina, o conteúdo relevante é que vai fazer com que as pessoas comecem a te seguir a sua marca, seguir a sua clínica. E dentro da estratégia de conteúdo existe uma teoria chamada o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? É você determinar o famoso 80-20. Você vai, principalmente nesse momento de quarentena, nesse momento de vírus, né? Todo mundo não se fala mais nisso, mas trabalhar 80% do seu conteúdo relacionado aos benefícios do seu produto, os benefícios dos seus procedimentos, né? Os benefícios da sua clínica, por que a sua clínica ela é interessante, ela é a melhor, quais são os benefícios, quais são as características do seu produto e que eu, como cliente, não poderia ficar sem. E somente 20% desse conteúdo que você for trabalhar nos seus canais sociais, você vai direcionar para a venda dos procedimentos, locação de equipamentos e por aí mais. Então, ou seja, você tem que pensar, ou seja, 70%, 80% conteúdo relevante, conteúdo que vai educar a sua audiência, né, que vai trazer todo esse processo dela entender melhor os procedimentos, ela entender os resultados antes e depois, ela conhecer as tecnologias dos equipamentos, e somente ali 20% você vai trabalhar a sessão, o custo do pacote de criofrequência, o custo da criolipólise e por aí vai, né? Então, ou seja, você pensar em estratégias relacionadas dessa proporção. E outra é você começar a pegar os seus anúncios e começar a impulsionar, ou seja, criar anúncios, criar campanhas, utilizando aí o Instagram e Facebook para poder impulsionar e trazer
um alcance muito maior para as suas publicações, visto que o alcance orgânico, que é aquele alcance que você não precisa pagar para o Facebook ou para o Instagram mostrar, ele é muito baixo. Então, por isso que é interessante você investir um pouquinho aí. Então, só aqui a gente tem várias possibilidades da gente poder trabalhar, né? Que você já respondeu minha outra pergunta, que eu ia te falar assim, o conteúdo, você falou que o conteúdo ele é o rei hoje em dia, não adianta a gente ficar e sempre vai ser, tá? A gente só ficar fazendo propaganda, não adianta ficar fazendo post com o preço das coisas. Você tem que imaginar que, por exemplo, o seu feed no Instagram ou no Facebook ali, ele é a vitrine da sua loja, da sua empresa. Você não vai encher lá de coisa ou coisa e tal. A mesma coisa que você só postar preço. Um exemplo, uma analogia trazendo isso para o mundo real, é a pessoa entrar na sua loja e você já chegar para ela e falar assim, é R$100. A pessoa nem te perguntou nada, você já está falando isso, entendeu? Você tem que criar uma interação, mostrar a importância do seu produto, o benefício, seus valores, e a partir disso, o preço talvez nem seja mais tão importante assim. Não é? Quando você gera autoridade, né, porque toda empresa, toda clínica, por exemplo, no caso que a gente está falando, né, toda clínica, por exemplo, que deseja ter essa autoridade, porque a autoridade vende. A gente nunca compra um produto ou contrata um serviço de quem a gente não conhece. Então, ou seja, a venda ela é realizada, ela é efetuada, é concluída através do relacionamento. Então, por isso que a gente precisa buscar, através dos canais sociais, esse processo de relacionar com a nossa audiência, gerar valor, gerar autoridade. Com isso, automaticamente, a gente vai vender naturalmente, né? Sim. Você fala, o conteúdo ele é o rei, e você já deu a deixa para minha próxima pergunta, que a distribuição, para mim, ela é a rainha. Se o conteúdo é rei, a distribuição é rainha, porque você só postar o seu conteúdo e 3 pessoas verem, ter 2 curtidas, talvez não seja uma métrica boa da gente analisar, mas é um termômetro, porque o alcance orgânico hoje em dia no Facebook e no Instagram, ele é muito baixo. Se você tem 1.000 seguidores, aparece para 50 pessoas seu post. Então, qual a importância, você fala, e como que as pessoas podem distribuir o conteúdo dela? Só clicar no botãozinho impulsionar ali, já resolve, apaga o incêndio? O que você acha dessa distribuição? Primeira coisa que a gente tem que entender, pensando aí no Instagram, pensando nas redes sociais, primeira coisa, no caso do Instagram, mais precisamente, é transformar o seu perfil em perfil comercial, né? Por quê? Você tem que analisar as suas métricas. Quais são os melhores horários para que eu possa publicar? Ou seja, os horários que a minha audiência ela está mais propensa a curtir ou compartilhar ou interagir com o meu conteúdo. Porque não adianta nada eu preparar todo um conteúdo, preparar todo um post ali bem elaborado, eu vou publicar um horário que não tem ninguém ali que poderia curtir ou tem interesse de curtir. Então, esse é o primeiro ponto. Uma coisa que é muito interessante você pensar é o seguinte, né? A gente tem aí, por exemplo, a questão de fazer os seus posts. Hoje, alguns especialistas, alguns dados e pesquisas apontam que pelo menos uma vez por dia você tem que publicar no Instagram. E pelo menos 1 a 2 stories diariamente, né? Você vê muitas marcas não fazendo nada disso, né? E quando vão postar, postam ali uma frase, uma coisa que não tem muito a ver com a linha editorial. Porque a primeira coisa que a gente tem que tentar entender, Thales, e quando você vai pensar numa estratégia de conteúdo, é definir a sua persona. O que é uma persona, né? Persona é totalmente diferente de público-alvo. Porque quando a gente vai abrir uma empresa ou a gente é dono de um negócio, ou você vai começar a trabalhar com marketing, você vai pensar no público-alvo. Quem que é esse público-alvo? Eu vou vender mulheres de 25 a 45 anos, casada, classe A. Mas a persona ela é totalmente diferente, né? Essa mulher casada, qual que é o nome dela? Quais são as características dela? Quais são as dores, as necessidades que ela tem? Ela quer perder peso? Ela quer definir? O que ela quer? Né? Tratamento facial, tratamento corporal. Então, você vai entender mais profundamente essa pessoa, né? Essa persona, que é um perfil de cliente ideal.
E com isso, você vai definir uma linha editorial. O que é uma linha editorial? O que eu publico? O que eu posso publicar? Né? O que está dentro do meu contexto ali de uma clínica, que são conteúdos que essa pessoa teria interesse em interagir, em curtir e compartilhar. Com isso, você vai definir, por exemplo, dentro do seu feed e dentro do seu stories, por exemplo, os conteúdos relacionados a isso. Pensando também, porque quando você tem seu perfil comercial, você tem lá abas, né, de público, informações, onde você vai entender durante os dias da semana quais publicações teve maior engajamento, né, que teve uma interação maior, porque você vai começando a entender o perfil desse usuário, da sua audiência, e com isso você vai ter ser mais assertível nas publicações e nos conteúdos. Além disso, você tem, por exemplo, a gente falou em relação ao site, você tem um blog, porque o blog ele é muito importante, e ainda é, né, e vai demorar muito para não deixar de ser, porque o conteúdo, ele, como você disse, ele é rei. Então, ou seja, eu vou produzir um artigo no meu site, no meu blog, eu vou quebrar esse artigo e vou definir, por exemplo, ali dentro desse artigo, vários posts que eu posso trabalhar no meu feed. E dentro disso, eu vou sintetizar esse conteúdo e vou criar stories ali diários falando sobre esse determinado tema. Então, ou seja, é interessante você pensar dentro de uma estratégia de conteúdo, dividir o mês, por exemplo, né, por 4 semanas, aí cada semana você vai trabalhar um pilar do conteúdo que você tem na sua clínica, né? Então, se você tem diferentes procedimentos, define, por exemplo, uma semana você vai falar de determinado procedimento e com isso você vai trabalhar as características, os benefícios, os valores, né, o propósito da sua marca oferecendo esse tipo de serviço e também incluindo, você vai também trabalhar a questão das suas vendas, né? Porque segundo um dado também, mesmo nesse período de quarentena, esse período de vírus, de isolamento social, 25% das pessoas, dos consumidores, aceitam receber anúncios de empresas. Então, ou seja, e dentro disso, 34% estão naquele tema, não, eu não importo e também não ligo. Então, ou seja, para mim não faz diferença. Então, ou seja, você tem mais de 54% ali, ou mais de 50%, né, de pessoas que aceitam receber anúncios ali mesmo nesse período. Então, ou seja, é trabalhar bem esse canal e distribuir essas informações dentro desses canais de comunicação, né? Muito bom. E até as pessoas estão receptivas, vamos dizer assim. Quem não aceita também tá vendo esses anúncios, né? Eles não têm uma escolha de falar assim, eu não quero ver. Elas vão ver, mas talvez elas não tenham uma reação ali positiva sobre isso. Exatamente. Não, pode completar. Não, pode continuar. Eu ia só... A gente estava falando do blog, do site, da importância de você ter o ambiente seu. Eu quero só reforçar isso para as pessoas, talvez elas não tenham pegado bem. Porque a gente vê hoje o Facebook, ele é uma empresa gigantesca. Ele é dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Então, óbvio que para ele quebrar, para ele deixar de existir, não vai ser uma coisa da hora para outra. Vai haver uma transformação, mas pode acontecer. Então, quando você tem o seu site, o seu blog ali, é um ambiente seu que você controla. E o Facebook talvez ele nem precisa desaparecer para você ser prejudicado por isso. Você pode tomar bloqueio, ele pode bloquear sua conta, por exemplo, porque ele tem cada vez mais apertado as políticas dele de patrocínio, ainda mais na área de estética, que é uma área uma linha bem tênue ali entre o que é permitido e o que não é permitido, por exemplo. Foto com corpos, com partes físicas do corpo expostas não é permitido. Às vezes você posta uma coisa achando que tá tudo bem, de repente, se você vai entrar amanhã, sua conta não existe mais. Então, no seu site não tem isso, né? Você pontuou muito bem isso aí, porque não é que o Facebook ele vai acabar, o Instagram vai acabar, né? Hoje o Facebook é a maior plataforma de mídia do planeta, né? Você tem ideia, o Instagram, em 2019, ele faturou 20 bilhões de dólares, tá? Só o Instagram, tá? 20 bilhões de dólares. E dentro desses 20 bilhões, 97% foi direcionado a tráfego, ou seja, anúncio, tá? Então, ou seja, é uma plataforma gigantesca. O Facebook ainda ele tem 2,5 bilhões de usuários, né? E tem 2 bilhões de usuários ativos mensalmente. Então, ou seja, você está... Né? Nós não estamos falando de qualquer plataforma que amanhã vira fumaça e some. Mas você tem que pensar que
Tem alguns segmentos, como no caso da estética, né, da saúde, da beleza, você tem alguns critérios que você deve observar dentro do conteúdo restrito e do conteúdo proibido, que você deve evitar para não ter uma conta aí, uma conta bloqueada, né? Porque o prejuízo ele é muito grande, né? Porque se você focar toda a sua estratégia em uma única plataforma, por exemplo, o Instagram, é um risco muito grande que você corre, né, para poder perder todo aquele esforço de marketing por anos investindo aí na sua presença digital, né? Então é muito sério a gente pensar nisso. Colocar todos os ovos na mesma cesta nunca é uma boa opção, né? E Exatamente. além do blog e do site, eles serem uma ferramenta de apoio muito grande, até mesmo para os anúncios no Facebook e do Google. Porque no blog, no site, a gente consegue pôr o próprio pixel. Até uma dica importante para quem está assistindo a gente, pede para a pessoa que fez seu site para conferir se tem lá o pixel instalado do Facebook e do Google no site, porque a partir disso você consegue colar um adesivinho nas costas das pessoas que visitaram o seu site e mostrar anúncios para elas depois, não é? Então, não dá para simplesmente falar assim, marketing digital para mim é só o Instagram e o Facebook agora. Você tem que ter, óbvio que você não precisa fazer um esforço muito grande para estar em todas as redes sociais, para ter blog, para ter site, para ter Twitter, para ter tudo, porque muitas vezes você espalha muito, mas você tem que ter uma estratégia e pelo menos saber a importância de cada ferramenta, a importância do Instagram, a importância do blog, a importância do site e como que uma estratégia com todos eles integrados reforça muito mais a sua empresa, né? Exatamente. Assim, pensando nisso, né, em todos esses canais, você tem, por exemplo, aí, tem o WhatsApp, né, beleza, mas você tem o Telegram, que hoje está tomando um consumo enorme, principalmente para profissionais, porque a gente tem que pensar, Thaleson, principalmente para os profissionais, as pessoas que estão nos assistindo aí, que querem gerar autoridade, querem aumentar suas vendas, pensar, por exemplo, utilizar o Telegram para criar um público, porque tem uma questão muito interessante, principalmente nesse período que a gente está passando, né? Beleza, as clínicas estão fechadas, mas a gente não pode ficar de braços, né, cruzados esperando voltar para a gente poder realmente iniciar nas atividades. Então, ou seja, esse é um momento, principalmente, a gente entender, ou seja, como é que nós estamos, como é que, né, está elaborada a nossa estratégia, como é que está o nosso planejamento de marketing quando a gente vai voltar, por exemplo. Vamos supor, o mês que vem vai voltar, beleza, tranquilo esse mês, né? E como é que a gente está posicionado? O que a gente precisa fazer para poder retomar? Porque uma das coisas que a gente observa, na grande maioria desses pontos, é que numa retomada pós-pandemia, aí, né, pós-isolamento, a maioria das empresas vão brigar por preço. Então, vamos supor que um procedimento aí da criofrequência aí, vamos supor que ele custa R$1.000. Vão chegar outras clínicas, possivelmente até em grandes cidades, que você tem várias clínicas aí, podem oferecer, eu vou fazer por 700, eu vou oferecer por 500. Isso é muito complicado. E quando você não tem autoridade, quando você não tem uma presença digital muito forte na cabeça aí do seu consumidor, da sua audiência, você brigar por preço é uma estratégia muito arriscada. Então, por exemplo, você tem... É interessante, a gente tem uma pesquisa que a gente faz chama NPS. O que é o NPS? Né? O Net Promoter Score. Você vai analisar, por exemplo, os seus clientes, a base de clientes que você tem hoje, né? E ver quem são os promotores da sua marca. São aquelas pessoas, aqueles clientes que estão assim, super satisfeitos com a sua marca, né? Com os seus produtos, com os procedimentos que você faz, e alguns que nem tanto assim, né? Mas, ou seja, essas pessoas que responderem ali, por exemplo, você que fez um procedimento com a gente aqui, responda aí de 0 a 10, quanto você está satisfeito com a marca, por exemplo, Body Health, né? E aí, as pessoas que responderem ali 8 a 10 são pessoas que são promotoras da sua marca, são pessoas que estão satisfeitas com a sua marca. Essas pessoas, você pode pegar essas pessoas, criar um grupo no Telegram,
certo? E você vai começar a trabalhar um conteúdo muito mais específico para fortalecer a sua marca ainda mais para essas pessoas. E aquelas que responderam lá de 0 a 5 são os detratores, pessoas que estão insatisfeitas, ali você tem uma fonte de informação importante para poder melhorar o seu serviço, ver onde que está errando e automaticamente você desenvolver uma estratégia que seja eficiente para essas pessoas, porque na retomada, né, você consegue trazer essas pessoas mais para próximo e automaticamente gerar valor e gerar vendas para elas também, né? Isso. O cliente insatisfeito, ele é seu maior professor, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Que ali você sabe onde você pode melhorar. Muita gente ignora, fala, esse cliente é chato, não sei o quê, mas esse cara que é o chato, que fica reclamando, que muitas vezes ele toca ali no seu ponto fraco. Se você melhorar isso, com certeza é a dor de muitos outros clientes seus. E você falou aí de NPS, o pessoal já tá... Quem assistiu a live de ontem, o Daibs, ele falou... Não sei se você assistiu a live, ele falou que Não nas 11 clínicas dele, isso é um fator excepcional que ele usa lá. Então, pessoal, já são duas pessoas que falam tá vendo aí? a mesma coisa. Então, presta atenção nisso. NPS, né? Isso aí. E aqui... pode falar, você falou alguma coisa? Não, só falando assim, você pode utilizar para fazer uma pesquisa como essa, você pode usar o próprio Google Forms aí, que é gratuito. E você também tem várias ferramentas na internet aí, que você pode digitar lá no Google lá, que você vai conseguir fazer isso aí, enviar para os seus clientes e já coletar esses dados e traçar a sua rota, né? Bem simples. Muito bom aí. Já é uma das vantagens do marketing digital você conseguir mensurar, não é? Usar essas ferramentas para mensurar a satisfação dos seus clientes. Ô Bruno, você acha que a gente consegue fazer, tive uma ideia aqui agora, a gente nem combinou isso, mas você acha que a gente consegue bolar um passo a passo, por exemplo, para as clínicas que estão assistindo a gente, começando agora do zero? Imagina que a pessoa só tem Instagram, obviamente eles estão assistindo a gente pelo Instagram, só tem o Instagram, só faz os posts ali de vez em quando. A gente conseguir bolar para ela uma estratégia. O que ela precisa fazer? Por exemplo, uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de distribuição, a importância da distribuição e algumas outras ferramentas, por exemplo, o blog, o site, um tipo de campanha que ela pode fazer, por exemplo, uma campanha para aquecer um público, uma campanha para o público mais quente. Você acha que a gente consegue, num bate-papo aqui, falar, começando do zero, imagina que a pessoa só tem o Instagram, que ela, um passo a passo para as clínicas poderem fazer agora, durante a quarentena, para elas terem algum resultado já no marketing digital? Tem sim. Olha, assim, bem um pouco que eu já disse, né? Primeira coisa, se você só tem um Instagram, beleza. Transformar esse Instagram no perfil comercial, primeira coisa. Primeiro que você passo. tem que fazer. Primeiro passo. Depois que você transformar o seu perfil em perfil comercial, você vai o quê? Alinhar a sua persona. Ou seja, vai definir o seu perfil de cliente ali ideal que você quer comunicar com ele. Definiu a sua persona, você vai criar o quê? Uma linha editorial. O que vai entrar de conteúdo para essa persona no meu perfil aqui, no perfil da minha clínica, né? O que eu vou falar com base no princípio de Pareto lá? 80% eu vou falar sobre isso, os benefícios e tal, e 20% eu vou vender. Quais são os procedimentos que eu vou trabalhar? Então, ou seja, pensando num mês, por exemplo, o que eu vou falar durante essas próximas 4 semanas, né? Um ponto interessante, o que eu vou falar, né? É interessante você pensar e fazer uma pesquisa, né? Pegar ali, por exemplo, digitar na busca do Instagram ali sobre um procedimento que seja que essa clínica executa, os 4 primeiros resultados que aparecerem ali na busca do Instagram, você vai acessar cada um deles e vai realmente avaliar cada publicação que esse perfil tem, né? Qual que é o número de publicações que ele está fazendo, quais são os horários que ele está publicando e mais, quantas curtidas, quantos comentários, ou seja, você vai entender, fazer um mapeamento de concorrência, tá? Para poder entender o que você vai publicar. Outra coisa que você pode fazer também, dentro do planejamento, tá, Thales? Você vai digitar no Google lá e vai digitar assim, Google Trends. O que é o Google Trends? É uma ferramenta que o Google ele vai captando todas as informações de buscas, e isso aí você pode segmentar por cidade, por estado, você vai ver quais são os termos de pesquisa que estão em alta nesse momento, tá? Em qualquer segmento. Então você vai pegar todos esses dados e vai desenvolver um calendário de publicação, tá?
O que que é esse calendário de publicação? Segunda-feira eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre, por exemplo, uma motivação para o meu cliente. Na terça-feira eu vou falar sobre o meu procedimento. Na quarta-feira eu vou dar uma dica sobre a pessoa conseguir fazer, o que que ela deve fazer antes de realizar um procedimento estético. Então, assim, cada dia da semana eu vou definir uma linha de conteúdo, uma pauta, e em cada dia da semana eu vou falar sobre aquilo ali. Então, ou seja, beleza. Nos posts que você for fazer, por exemplo, que você vai anunciar, que você vai deixar aquele anúncio para poder impulsionar, então você vai ali já cadastrar ali seu cartão de crédito ali no Instagram, não precisa mexer nada com o Facebook, né? Vai clicar no impulsionar e você vai ter os passos ali, visto que você tem um perfil comercial, você vai começar a anunciar. E uma dica interessante é você deixar o próprio Instagram gerar o público para você. Tá? Você não criar nesse primeiro momento uma segmentação, porque o Instagram ele vai entender, com base nas pessoas que seguem a sua marca, criar um público que está mais propenso para poder seguir e compartilhar e comentar e tornar seguidor dessa marca. Então, ou seja, basicamente você fazer isso, tá? Você vai conseguir já ter uma escala, você vai ter uma relevância e principalmente, né, você vai ter uma regularidade nessas publicações, porque o algoritmo do Instagram, ele está mais interessado em ter o quê? Regularidade, quem posta todo dia, determinado horário, e isso, a consistência é a palavra-chave dentro de uma rede social, né? E pensando hoje, no caso, é você ser o quê? Protagonista, né? Você protagonizar aí a sua marca, você não ficar no meio termo. Eu peguei um dado que 87% dos entrevistados determinados de uma pesquisa, Thales, eles informaram que as marcas elas devem comunicar os seus esforços que estão acontecendo, o que essas marcas estão fazendo nesse período de quarentena, né? O quanto elas estão preocupadas em ajudar os seus clientes. Então, ou seja, 87% dos entrevistados, eles estão interessados em saber o que essas marcas estão fazendo. Então, isso é importante para você gerar essa audiência. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês que fizerem esse procedimento, você vai ver um resultado totalmente interessante do antes e depois, aplicando basicamente esses dados e esses passos, né? Quer dizer. Sim. E até o que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, com o intuito de ajudar eles as clínicas numa estratégia de marketing digital, uma dessas ações, não é? E eu queria só voltar aqui uma coisa. Você falou da persona. Sim. A persona ela é diferente do público-alvo. O público-alvo eu quero vender talvez para quem mora em Criciúma, Santa Catarina, por exemplo. Aí dentro disso mulheres de determinada faixa etária com um poder aquisitivo X, por exemplo, 10 salários mínimos. Esse é um público-alvo. A persona, ela já é mais específica. Você olha hábitos dela, você olha onde ela vai, o que ela come, onde ela trabalha, essas coisas, só para o pessoal entender melhor. Sim. Definida o primeiro passo é criar um perfil profissional no Instagram. Você acha que faz diferença, já como é uma clínica, ser um perfil da clínica, por exemplo, clínica ABC ou ser o nome da profissional, da dona da clínica? Você acha que isso faz diferença ou só é vantajoso ser a pessoa, ser um perfil pessoal, porém profissional, se a pessoa tiver uma grande relevância no mercado, assim? Você acha que faz diferença ser um perfil profissional da clínica ou um perfil pessoal da pessoa? Porque eu vejo muitas clínicas que a clínica é o nome da pessoa. Só que o perfil profissional é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma parceira nossa, Priscila Ferrari. Ela é bem conhecida. A clínica dela chama Clínica Priscila Ferrari. Ela tem um perfil dela da clínica e o perfil dela pessoal. Ambos ela fala mais ou menos a mesma coisa. Só que no perfil pessoal dela, tem a vida dela pessoal, e na clínica é só coisa da clínica. Você acha que qual que é a vantagem disso, ou cada caso é um caso? São abordagens diferentes, né? O Instagram hoje ele tem mais de 1 bilhão de usuários. Dentro desse 1 bilhão de usuários, 80% segue um perfil profissional, perfil de empresa, certo? Então, ou seja, você tem a grande maioria dos usuários seguindo um perfil empresarial. Tá, bacana, legal. No entanto, quando a gente está falando em rede social, você vai ter um engajamento muito maior por exemplo, eu ver na foto de um perfil, a foto de uma pessoa, vou conseguir relacionar com a pessoa do que relacionar com a marca.
É Sim. notório a diferença e os resultados que eu vou ter pensando em relacionar com uma esteticista, uma fisioterapeuta, uma médica, do que relacionar com a clínica X. No entanto, são abordagens diferentes, né? Visto que cada um você tem que pensar estrategicamente, né? Qual que é o seu objetivo? Que antes de você sair fazendo, colocando a mão na ferramenta, porque a ferramenta, o Instagram é uma ferramenta. Agora, para você ter sucesso no Instagram, você tem que ter estratégia. É a estratégia que vai definir o resultado que você vai ter e onde que você quer chegar. Então, com base no objetivo de marketing que você tem, você vai definir se uma marca vai ser melhor ou você vai utilizar o seu perfil como perfil profissional com a sua imagem ali. É bem assim, interessante você ver o resultado e o engajamento que você tem quando eu me relaciono com a profissional X, porque é ela que vai estar falando nos stories, é ela que vai mostrar, é ela que vai explicar os procedimentos. Por mais que seja uma marca, Thales, mas é importante ter alguém. Quem que representa essa marca? Né? Quem que está por trás da clínica X? Então, você consegue criar essa intermediação aí, utilizar mesmo o nome de uma clínica, mas sendo alguém ali que está no feed, está postando os vídeos, está fazendo os stories. Então, isso é que vai gerar engajamento, que vai mostrar para você se a sua linha editorial, sua linha de conteúdo, ela está sendo eficiente ou não, né? Entendi. Eu vou dar a minha opinião pessoal aqui a respeito disso. Eu acredito que um perfil pessoal pode ser profissional, pode ser uma empresa, mas quando você consegue humanizar a empresa, colocar nela um rosto de uma pessoa, você tem um resultado muito maior, porque as pessoas elas gostam de saber com quem ela está conversando. Sim, Você conversar, por exemplo, você manda uma mensagem para Claro, você não faz ideia quem está te atendendo. Agora, se você manda uma mensagem para doutora Priscila Ferrari, você sabe que no perfil pessoal dela é ela que vai te responder. Então, sim, isso cria uma proximidade, um face-to-face ali que eu acho que é muito mais vantajoso. Óbvio, igual você falou, depende da estratégia. Às vezes a pessoa é tímida, às vezes a pessoa não tem o interesse ali de se expor na rede social. Então, cada estratégia tem os seus benefícios e os seus malefícios. Mas sim, você exatamente. tentar humanizar a sua marca, hoje em dia, a gente tem até o exemplo aí de marcas que são praticamente pessoas. A Magazine Luiza, tem a Magalu, Sim, a Netflix, ela sempre tenta ser engraçada, tenta envolve, faz os memes, os comentários dela sempre na primeira pessoa, ela fica sim. triste ou quando alguém fala alguma coisa com ela. Então, essa humanização das marcas, eu acho que é um caminho que a gente vai trilhar ainda por muito tempo. Porque quando você fala de humanização, você tem que pensar no processo de branding, né? O processo de marca, né? Então, ou seja, isso vai tudo desde o início lá do planejamento, né? Igual você citou aí, a Magalu aí, por exemplo, ela é um processo, ela é um exemplo de brand fantástico, né? Você relaciona com quem? Eu relaciono com a Magalu, não é com o Magazine Luiza marca, né? Então, ou seja, quando você cria, mesma coisa do Ponto Frio, é o Pinguim ali, é ele que conversa com ele. Então, ou seja, essa humanização, que é um processo de construção, né? Não é da noite para o dia que você muda isso, mas ele é importantíssimo, porque atrás daquele clique ali, né, daquela interação, existe uma pessoa, né? Então eu tenho que todo o conteúdo que eu for fazer, todo o anúncio que eu for criar, toda a estratégia de marketing digital que eu for desenvolver, eu tenho que pensar que ali existe alguém, né? Tem uma pessoa ali por trás, não é uma máquina. Então isso faz toda a diferença, né? Principalmente aí no caso aí da Body Health, né? Você tem a Andrea, por exemplo, que ela está sempre aí né, no Na feed, frente. Né? né, mostrando, Aí, falando, especialista naquilo ali. Né? Então, eu, quando você pensa. eu ia adiantar aqui uma coisa, a Glaucia já mandou aí. Até na Body Health, a Magazine Luiza tem a É, Magalu, a Body Health tem um Dr. Body Health. Não sei se o pessoal conhece exatamente. ele. Ele tem até um WhatsApp agora. Se você manda mensagem no WhatsApp, você conversa com o próprio Dr. Body Health, entendeu? Isso faz toda a diferença. E ele é um personagem em 3D, bem bonitão. Depois eu vou. A gente ainda vai lançar ele oficialmente, mas quem mandar. Eu não sei o número de cor agora, mas quem mandar mensagem no WhatsApp consegue conversar com o Dr. Body Health aí, que é o nosso mascote aqui da empresa. Bacana, legal demais. Então vamos lá, a gente
mudou o foco aqui. Vamos lá. O primeiro passo é ter um perfil. O segundo passo é saber para quem que você fala. O terceiro passo é a linha editorial. Dentro dessa linha editorial, quais exemplos a gente pode dar de post, por exemplo? A gente já sabe que a persona é diferente do público-alvo. A minha persona, por exemplo, é uma mulher, ela trabalha, por exemplo, ela é médica, tem 35 anos, ela frequenta, sei lá, restaurantes classe A, ela compra fala uma loja chique de mulher aí, eu não sei. Vivara. Ela compra nesses lugares, ela faz viagem internacional pelo menos 2 vezes ao ano. O que eu posso postar que é interessante para essa pessoa? A gente precisa ficar preso só no conteúdo que é da nossa área ali, por exemplo, só no conteúdo de estética, ou eu posso postar coisas que é do interesse comum da pessoa, que ela convive ali, por exemplo, coisa de viagem. Eu posso juntar os dois, por exemplo, não é vendendo agora, mas tipo assim, se você fizer tal procedimento, quando você for viajar lá para Maldivas, você vai estar com o corpo do verão, algumas coisas assim. Eu posso dar um exemplo de conteúdo que a gente pode colocar para as pessoas, que às vezes elas ficam achando assim, linha editorial, conteúdo, mas o que eu posso falar exatamente para a pessoa? Uma vez que você definiu para quem que você vai falar, né, essa pessoa, um humano que está ali, né, ela tem necessidades, né? Então, por exemplo, ela agora ela não consegue ir até a clínica fazer um procedimento. Mas, por exemplo, você pode trabalhar com ela dicas de alimentação, quais são os alimentos que vão queimar termogênicos, né? A lista de alimentos que são termogênicos vão ajudar na hidratação do seu corpo. Então, ou seja, outra coisa, atividade, por exemplo, a pessoa não quer ganhar peso, né? Estou chutando aqui, tá? Pensando aqui rapidinho. Ela não quer ganhar peso, mas, ou seja, qual tipo de exercícios internos em casa que ela pode fazer para poder manter a sua forma física? Dicas de filme, a pessoa está em casa, mas, por exemplo, você vai trabalhar, por exemplo, dicas de filmes, séries, que ela poderia estar utilizando para poder pensar e ocupar o seu tempo, né? Outra linha de conteúdo. Aí você pode trabalhar o seguinte, os procedimentos, né? Tem muitas curiosidades, né? No caso da estética hoje, a medicina estética, a tecnologia, né, é fantástica. Então, ou seja, cada dia mais vão surgindo novos equipamentos e esses equipamentos têm várias funcionalidades, tem vários benefícios para o corpo, né? Então, ou seja, você vai pensar em trabalhar todos esses aspectos, não só relacionado exatamente a procedimento, né, facial, corporal, que seja, mas você vai trabalhar assuntos que têm a ver com ela, principalmente assuntos relacionados agora. Por exemplo, dicas de ficar em casa, o que a pessoa pode fazer, pode aproveitar para ficar em casa, para poder aproveitar esse momento, né, uma vez que ela está privada de se locomover, mas ela quer saber o que também ela pode fazer e, ao mesmo tempo, ela quer saber o que a clínica está fazendo para poder gerenciar isso aí, o que está acontecendo na clínica, está tudo fechado, porta fechada, lá não está acontecendo mais nada. Então, ou seja, mostrar os bastidores, né, isso vai ajudar para que você crie relacionamento, engajamento e as pessoas ficam mais por dentro, né, do que está acontecendo. E além disso também, você vai promover algumas publicações que, por exemplo, pacotes de planos que as pessoas podem comprar agora para poder usar daqui a um tempo com desconto. Então, assim, você vai promover a sua marca também, né? Não é só ficar publicando coisas também, não. E, além disso, é o seguinte, se você está publicando e se você não está tendo um engajamento legal, é sinal que você precisa mudar a sua linha de conteúdo para você melhorar essa questão da interação. Tá? Então, você vai pensar, porque quando você define uma persona, você sabe exatamente o que aquela pessoa ela tem interesse de consumir, quais são as necessidades, quais são as dúvidas que ela tem, né? Então, isso vai ajudar você a realmente ter uma linha e ter assuntos, né? Porque o que mais tem, Thales, depois que você define um planejamento aí, é assunto para poder publicar e para poder interagir, para gerar engajamento aí com a sua audiência. Isso aí é bem legal. E, as pessoas, muitas vezes, elas ficam achando que ela tem que falar só de estética, só de procedimento. Então, pessoal, o Bruno, que é o especialista em marketing digital, falou que não é. Você fala para as pessoas, tudo que for do interesse do seu público,
você pode abordar desde série. Você não é especialista em série, mas você pode dar dica para ela de série. Não precisa também só ser série que tem a ver com estética. Sim, sim, Pode exatamente. ser N Desenvolvimento coisas. pessoal, Sim. entendeu? Tudo que for do interesse da sua persona, é interessante que você aborde ali. Porque, Exatamente. óbvio, se você conseguir puxar ali uma série que tem a ver com o seu tema, você consegue fazer um link, uma coisa mais inteligente ali, uma dica para a pessoa. Olha essa série aqui a respeito desse tema, que tem a ver com a sua empresa. Isso já é um diferencial. Se você conseguir fazer, legal. Só que não precisa ser só sobre isso. Você pode passar dica de bem-estar para a pessoa também, de coisa para ela passar o tempo, para ela sobreviver não, para ela viver a quarentena de um jeito melhor, puxando agora para esse... E assim, tá, parece uma coisa bem óbvia, né? Tem a Rafaela aí, Rafael Pessil falou, é óbvio. Mas você vai observar você vai acessar agora vários perfis de clínicas aí, de empresas nesse segmento, você vai ver que só está falando sobre procedimento estético, foto de aparelho e alguns antes e depois, entendeu? Não tem um conceito assim de abrangência para poder tentar relacionar, porque fica cansativo, né? Fica uma comunicação chata, você toda hora batendo ali, procedimentos de botox, tanto por tanto, clínica, equipamento novo chegou. Então, assim, fica chato, entendeu? Então é interessante você criar outras pautas de conteúdo, tendo os pilares muito bem alinhados aí com a sua persona para você ter mais engajamento, né? Sim. Você falou tudo. A gente tem que, se você pegar e folhear o perfil das clínicas hoje, tudo lá é a respeito de emagrecimento, a respeito dessas Sim. coisas. Não tem um foco em um exemplo, em bem-estar, em alimentação, ou coisas que ela pode fazer em casa para passar o tempo na quarentena. Tudo isso é interessante e você dando dicas interessantes para o seu público, você vai estar atraindo eles ali. Então, eles vão voltar para o seu perfil e quando tudo isso passar, a primeira coisa que eles vão lembrar vai ser sobre a sua empresa. Eu preciso de um procedimento estético. Onde é que eu vou fazer? Aquela clínica lá dá umas dicas bacanas. Vou lá, pelo menos conhecer eles. A gente tem esse se cada pessoa parar e refletir o modo como ela toma decisão de compra hoje em dia, ela vai perceber que os lugares que ela compra geralmente é algum lugar que já ajudou ela ou que já teve na mente dela de alguma coisa. Você não passa em frente a uma loja e vou entrar aqui, mas você às vezes é inconsciente aquela marca está na sua cabeça, não é? Sim, exatamente. Bruno, o pessoal está falando que nosso tempo está acabando. Quantas horas aqui? Daqui 1 minuto mais ou menos deve acabar. E aí, cara, eu quero te agradecer. A gente conseguiu dar umas dicas, até umas estratégias, passo a passo para cada pessoa, pelo menos começar a ter um resultado melhor com marketing digital. Obrigado.